Tá bom, tá bom. Eu nem preciso dizer aqui que é óbvio e falar que Red Dead Redemption 2 é um dos, se não o melhor jogo já feito. Dentro do mundo vivo do jogo, nós podemos fazer tanta coisa que é até difícil listar os inúmeros detalhes e mecânicas sem esquecer algo. E claro, visualmente, o game é maravilhoso, vasto e com cenários para todo tipo de gosto e jogadores. Uma coisa que eu adorava fazer no meu tempo livre, sem fazer nenhuma missão ou coisa do tipo, era desligar o minimapo e ficar vagando por aí, admirando as paisagens e a vida artificial dentro do jogo. Mas o que eu queria falar é algo que foi o principal chamariz do game para mim: o período histórico que ele se passa. Eu não sei vocês, mas eu sou um grande amante de história. Na escola eu era aquele aluno chato que ficava enchendo a paciência dos professores nas aulas. Me desculpa, professora Carla, eu era um grande fã, seu e da matéria. E quando anunciaram que o jogo se passaria no ano de 1899, isso me chamou a atenção, pois é um período que eu sempre tive grande fascínio e curiosidade. Antes de falarmos do jogo em si, vamos falar um rápido contexto do que foi o século XIX. O século XIX vai desde o dia 1 de janeiro de 1801 até 30 de dezembro de 1900. Esse período marcou a humanidade com múltiplos acontecimentos, como as guerras napoleônicas na Europa, as independências na América e os intensos conflitos na Ásia. Mas o que eu quero falar aqui é sobre um momento específico desse período, a famosa Belle Époque. A Belle Époque foi um período de intensos acontecimentos científicos, políticos e sociais, como a fotografia, industrialização e avanços da medicina. Originária na França, essa era de beleza e otimismo permeou grande parte da Europa, marcando uma época de prosperidade e inovações. A ascensão da burguesia trouxe consigo um florescimento cultural com avanços notáveis na literatura, artes plásticas e música. O momento também testemunhou progressos significativos em várias outras áreas. A revolução no campo da comunicação foi notável, com a popularização do telefone e do telégrafo, conectando as pessoas de diferentes partes do mundo como nunca antes. Na ciência, descobertas importantes foram feitas, incluindo avanços na teoria da evolução de Darwin e na física quântica. A engenharia também viu grandes avanços com a construção de estruturas icônicas como a Torre Eiffel em Paris e a Estátua da Liberdade e a Ponte do Brooklyn em Nova York. Agora, vamos voltar ao jogo. Tá, eu sei que Red Dead é voltado ao tema do Velho Oeste, com cenários, costumes, roupas, armas e tudo mais que a gente pode encontrar numa boa história de cowboy. Mas nesse vídeo eu quero falar de um local do jogo que vai na direção contrária de todo o bang bang de vaqueiros, a cidade de Saint-Denis. Pode-se dizer que dentro do jogo, Saint-Denis é o maior ponto de civilização do mapa. É uma cidade gigantesca para os padrões da época, que busca ser uma representação de uma metrópole em ascensão com avenidas largas, sistema de bonde para transporte de passageiros, carroças indo de lá para cá, praças urbanizadas com lâmpadas de estilo clássico, com monumentos imponentes e pessoas curtindo um passeio ou admirando obras. Cartolas eram a última moda, muitos homens usavam andar na rua. Imigrantes aqui também cruzam o mundo e tentam uma vida nova. E claro, as coisas eram bem mais arcaicas, até mesmo com outros tipos de comércio, desde alfaiates até dono de armazém. A Belle Époque também foi o período dos teatros. E uma das minhas coisas favoritas, as fotos de época, presentes no game. As casas também têm um estilo clássico, em sua maioria em estilo vitoriano. No game também podemos ver referências aos avanços da ciência, como a bobina de Nikola Tesla e outras maluquices também. Foi também um período de bastante avanço e descobertas na área da medicina. Também foi o tempo em que o cinema começou a dar seus primeiros passos. A vida social já existia, tanto durante o dia quanto à noite. E apesar de Red Dead ser assim, como GTA, uma representação dos Estados Unidos, a Belle Époque não se limitou a esse país ou apenas ao velho continente. Aqui no Brasil, muita coisa aconteceu também, sendo um dos períodos da história do nosso país marcado por profundas mudanças socioeconômicas e políticas. Por exemplo, em 1899, o período em que o game se passa, o país havia se tornado uma república há apenas 10 anos. O presidente era o Campos Salles, passamos por uma crise econômica e o principal produto brasileiro ainda era o café.
E é possível ver isso dentro do próprio game. Apesar disso, aqui também passamos por bastante modernização em geral. Então, isso quer dizer que a vida era um paraíso e todo mundo era feliz, certo? Não. É claro que não. E como amante de história, eu preciso lembrar e tenho a obrigação de dizer para vocês que a Belle Époque é um período que, além de tudo, é extremamente romantizado. O mundo tem seus problemas desde que o ser humano é ser humano. Por trás de toda essa fachada de glamour e progresso, persistem problemas profundos na sociedade. As desigualdades sociais eram gritantes, com uma grande disparidade entre a riqueza da classe alta e a pobreza generalizada da classe trabalhadora. Houve também muitos morticínios mundo afora, com milhares de mortos e feridos em qualquer conflito que a gente possa dizer. Muitos desses influenciados pelas ondas de neocolonialismo na África e na Ásia. E claro, infelizmente estamos falando do século XIX. Um período marcado por ideias de eugenia e superioridade racial, que eram tidas como verdade absoluta por muitos. Essas ideologias nefastas, embasadas em pseudociência e preconceito, deram origem a políticas discriminatórias e, em alguns casos, genocídio. O racismo sistemático permeava as instituições e relações da sociedade, resultando em marginalização, violência e injustiça para comunidades inteiras. Muitas das vezes, estrangeiros e pessoas não brancas eram relegados aos piores lugares das cidades e países. E essas pessoas muitas vezes eram vítimas de constante violência policial motivadas por discriminação e racismo. Mulheres sequer tinham direito ao voto, ou voz ativa dentro da sociedade, que era basicamente construída em cima do machismo e do patriarcado. As condições de trabalho físico não eram das melhores também. Extensas jornadas de trabalho e pouca segurança eram a norma, especialmente nas fábricas, obras e nas minas. Os trabalhadores frequentemente enfrentavam ambientes perigosos e insalubres, sujeitos a acidentes graves e doenças ocupacionais sem qualquer proteção adequada. Bom, meu intuito com esse vídeo não foi glorificar nem demonizar o século XIX ou a Belle Époque. É importante lembrar que quando falamos de história, não podemos utilizar da via moral para fazer uma análise crítica, seja ela ética ou não. Afinal, o passado é o que é e não podemos mudá-lo, para bem ou para mal. Com esse vídeo, quis apenas fazer uma breve reflexão da sua representação e romantismo dentro do Red Dead Redemption. Eu deixei muita coisa de fora, senão isso aqui ficaria gigante. A ideia desse vídeo nasceu de uma vontade antiga de comentar esse aspecto do passado dentro do jogo. Quis explorar como certos elementos históricos são retratados na narrativa do game. E como isso pode gerar discussões interessantes sobre a história real e sua interpretação na cultura pop. Espero que você tenha gostado desse vídeo, peça seu like, pois deu trabalho para fazer. Eu sou a Anahi, Vivaz, obrigado e até a próxima.